O mundo deles era colossal. Montanhas pareciam colinas diante de seus passos. Rios se curvavam diante de seu peso, e florestas se curvavam ao vento de sua passagem. Eles eram os titãs da Terra, dinossauros que governaram por milhões de anos, mestres indiscutíveis de um planeta vibrante e selvagem. Mas, como a história sempre nos lembra, mesmo os mais poderosos não são eternos. O império deles, construído ao longo de eras, estava prestes a encontrar um fim abrupto e violento. O último rugido ecoou há 66 milhões de anos, quando o céu se abriu em fogo e a Terra mudou para sempre. Um asteroide, com mais de 10 quilômetros de diâmetro, maior que qualquer montanha que já vimos, atravessou a atmosfera com uma velocidade impossível, uma lança cósmica apontada para o coração de um mundo. O impacto na península de Yucatán foi instantâneo e apocalíptico. A energia liberada foi milhões de vezes mais poderosa que todas as bombas nucleares já construídas. O chão tremeu com a força de 1000 terremotos. Oceanos explodiram em tsunamis gigantescos que varreram continentes. O planeta inteiro, em um piscar de olhos, mergulhou em uma escuridão que selaria o destino dos seus governantes. Mas nos momentos que antecederam essa catástrofe inimaginável, a vida seguia seu curso. O mundo dos dinossauros era um palco de dramas diários, um espetáculo de sobrevivência. Manadas gigantescas de triceratops e hadrossauros pastavam em planícies vastas, seus corpos maciços movendo-se em uma dança lenta e ritmada. Nos céus, pterossauros com envergaduras de pequenos aviões planavam nas correntes de ar quente. E, à espreita nas sombras das florestas ou nas bordas das clareiras, os carnívoros, como o temível Tiranossauro Rex, planejavam suas caçadas com uma inteligência predatória afiada por milhões de anos de evolução. Era um mundo de som, movimento e vida pulsante. Mas nenhum instinto, nenhuma força, nenhuma inteligência poderia prepará-los para o que estava por vir do céu. O impacto inicial foi apenas o começo do fim. A colisão lançou trilhões de toneladas de poeira, fuligem e detritos vaporizados na atmosfera, criando um manto espesso que envolveu o globo. O Sol, a fonte de toda a vida, desapareceu. O dia se transformou em uma noite perpétua. As temperaturas despencaram drasticamente, mergulhando o planeta em um inverno nuclear que duraria anos. As plantas, incapazes de realizar a fotossíntese, foram as primeiras a morrer. Os herbívoros, privados de seu alimento, logo seguiram o mesmo caminho, morrendo de fome em um mundo frio e estéril. Com o desaparecimento de suas presas, o destino dos grandes carnívoros também foi selado. A cadeia alimentar, que sustentou a vida por tanto tempo, desmoronou completamente. E não foi apenas o fogo do impacto ou a fome que os levou. Foi a transformação completa do planeta. Chuvas ácidas, resultantes dos compostos de enxofre lançados na atmosfera, contaminaram os rios, lagos e oceanos, matando a vida marinha e tornando a água imprópria para beber. Os ecossistemas, construídos ao longo de milhões de anos de delicado equilíbrio, ruíram em questão de meses. O mundo que os dinossauros conheciam, o mundo que eles dominaram por tanto tempo, simplesmente deixou de existir. Eles eram gigantes em uma terra que não podia mais sustentá-los. Mas a história deles não foi completamente apagada. Os fósseis, guardados nas rochas como cápsulas do tempo, nos contam o que os olhos jamais poderiam. Eles são a prova silenciosa da agonia final. Cada osso quebrado, cada dente partido, cada marca de ferimento preservada na pedra revela uma luta desesperada pela sobrevivência. Cada fóssil é uma página do último e trágico capítulo da história dos titãs. Eles não desapareceram em silêncio. Eles lutaram até o fim. No deserto da Patagônia, na formação Hell Creek, na América do Norte, os ossos fossilizados pintam um quadro sombrio dos dias finais.
Encontramos evidências de canibalismo, de predadores caçando outros predadores em um ato de puro desespero. Tiranossauros e dromeossauros, como o Velociraptor, estavam entre os últimos sobreviventes, predadores no topo de um mundo em colapso. Seu rugido, ecoando por paisagens desoladas e moribundas, não era mais um grito de domínio, mas a última e desafiadora declaração de um mundo que estava desaparecendo para sempre. Era o som da própria extinção. E enquanto os gigantes caíam, outros seres, antes confinados às sombras, começaram a se levantar. A extinção em massa não foi apenas o fim, foi, paradoxalmente, o início, uma oportunidade. Nossos ancestrais mamíferos, criaturas pequenas, noturnas e frágeis, que viveram sob o domínio dos dinossauros por milhões de anos, sobreviveram ao cataclismo. Escondidos em tocas subterrâneas, capazes de se alimentar de insetos e sementes, eles resistiram. E quando a poeira baixou e a luz do sol retornou, eles emergiram para um mundo vazio, um mundo de oportunidades. A vida, sempre resiliente, encontrava um novo caminho. Os fósseis dessa era de transição, espalhados pela América, Ásia e África, são os testemunhos de uma mudança monumental. Eles mostram a rápida diversificação dos mamíferos, que começaram a explorar os nichos ecológicos deixados vagos pelos dinossauros. Pequenos roedores, primatas primitivos, os primeiros carnívoros. A explosão da vida mamífera começou ali, nas cinzas do mundo dos titãs. Mesmo em sua morte, os dinossauros nos ensinaram a lição mais profunda sobre adaptação, resiliência e a implacável marcha da evolução. O último rugido dos dinossauros não foi apenas som, foi um aviso. Um eco que atravessa 66 milhões de anos para nos lembrar que nada, nem mesmo o domínio mais absoluto, é eterno. É uma lembrança poderosa da fragilidade da vida e da capacidade do universo de transformar tudo em um instante. Hoje, quando olhamos para o esqueleto de um T-Rex em um museu, ou quando um paleontólogo escava um fóssil de uma camada de rocha, nós ouvimos esse rugido novamente, não em som, mas em história. Em cada camada de sedimento, em cada osso petrificado, está a memória de uma era perdida, um mundo que desafia a nossa imaginação. Esses fósseis nos contam sobre poder, majestade, sobrevivência e, inevitavelmente, sobre o fim. E ainda assim, há uma estranha e profunda beleza nessa extinção. Porque do fim dos dinossauros, nasceu a oportunidade para tudo o que conhecemos hoje. Foi a queda deles que permitiu a ascensão dos mamíferos. E foi a ascensão dos mamíferos que, milhões de anos depois, levou ao surgimento de uma espécie curiosa, capaz de olhar para trás no tempo e contar essa história. Nós. A vida se reinventou, novas espécies surgiram e a Terra continuou a girar, carregando as cicatrizes e as lições do passado. Os fósseis nos lembram que o fim raramente é uma anulação completa. Na maioria das vezes, é transformação. E, de certa forma, aquele último rugido continua vivo, nas pedras, na ciência e na nossa imaginação. O último rugido dos dinossauros ecoa não apenas no passado profundo. Ele ecoa em nós, na nossa curiosidade insaciável, na nossa busca por conhecimento, na nossa capacidade de aprender com o que veio antes de nós. Os titãs se foram, varridos da face da Terra por um evento cósmico. Mas a sua história, agora petrificada e decifrada pela ciência, nunca desaparecerá. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada ao passado. Se você gostou deste episódio e quer continuar a desvendar os mistérios do nosso planeta,